Alguns ministros chegaram hoje à base aérea de Canoas para participar de reuniões com representantes do Estado para, assim, tomar novas ações depois da maior catástrofe climática que atingiu o Estado. E é justamente para lá que a gente vai, em Canoas, conversar com a repórter do R7, Bruna Lima. Boa tarde para você. Um momento de reuniões que pode definir aí o futuro da gestão dessa crise. É isso mesmo? Boa tarde para você. Oi, Pedro. Muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Assim como essa comitiva de ministros que chegou aqui por Canoas, chegam também as doações de todo o país, voluntariados, enfim. É aqui, olha, na base aérea de Canoas, que está funcionando o aparato, toda a chegada de aeronaves para atender a situação emergencial do estado do Rio Grande do Sul. Até porque, como a gente sabe, o aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre, aeroporto internacional, né, que atende e é o principal aeroporto gaúcho, ele está debaixo d'água, passando inclusive por uma força-tarefa para tentar drenar toda a água que invadiu o aeroporto, mas ainda sem data definida. Enquanto isso, aqui a base aérea fica de suporte, inclusive com voos comerciais aí que começaram a partir de segunda-feira e que acontecem pelo menos aqui 5 vezes ao dia. A gente flagrou, como você bem disse, acompanhou a chegada de uma comitiva de ministros, inclusive vieram deputados, parlamentares, conversamos com o senador Paulo Paim, que é aqui do estado gaúcho, e o ministro Paulo Pimenta, que foi designado secretário extraordinário para toda essa situação aqui do Rio Grande do Sul. Ele que era ministro aí de comunicação social, virou então esse ministro extraordinário. Ele estava aqui com Valdez Góes, também com Rui Costa. Rui Costa, que é o ministro principal, digamos assim, ministro-chefe da Casa Civil, e a partir dele que saem todas essas ações, essas principais ações coordenadas, voltadas aqui para o Rio Grande do Sul, em termos de verba, em termos de toda essa ajuda do governo federal. Ele é o ministro que vai passar toda essa demanda para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? A gente conversou com o Paulo Pimenta e ele detalhou exatamente quais que vão ser as ações dessa vez que essa comitiva de ministros veio. Eu queria que vocês ouvissem um pouquinho dessa fala que ele deu exclusivamente aqui para nós. Reunião para discutir a questão da habitação com os prefeitos da região metropolitana, com o ministro Jader. Tem uma reunião específica com técnicos, engenheiros sobre o sistema de diques de proteção da região metropolitana. Temos a reunião com o governador para discutirmos especialmente a questão da atividade econômica do Estado. São agendas prioritariamente organizadas com a presença do ministro Rui, nosso chefe da Casa Civil. Tem reunião para discutir. Os ministros também fizeram um sobrevoo aí na parte metropolitana de Porto Alegre, conseguiram ver aí todas essas regiões alagadas. E aqui da base aérea, não só ministros que fazem esse voo, como eu bem comentei aí para vocês, em relação às doações, mas também muitos voluntariados que chegam através da base aérea aqui de Canoas, de todos os cantos do Brasil, e que fazem, então, são espalhados por todo o estado gaúcho para prestar ações. A gente fala de segurança, defesa civil, a área de saúde. Inclusive, eu estou aqui com um dos voluntários. Pedro, pode vir aqui, por favor? Pedro, ele é médico, ele veio de São Paulo, com uma equipe aí de 22 profissionais de saúde. A gente está falando de médico, mas também enfermeiros, técnicos de enfermagem, várias pessoas aí para poder dar uma assistência de forma voluntária para as pessoas aqui da população gaúcha. Pedro, muito bem-vindo. Lá do outro lado também é o seu xará, Pedro. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi essa experiência. Vocês ficaram aqui 10 dias, né? Onde é que vocês passaram e como é que foi esse momento aí para vocês de voluntariado? Olá, Bruna. Olá, Pedro. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, poder falar um pouquinho da nossa experiência. Fomos convocados pela Associação Beneficente São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Foram reunidos 22 voluntários. Esses voluntários, eles vieram da cidade de Bragança Paulista, uma cidade interior de São Paulo, e da cidade da Aparecida do Norte.
tivemos muito apoio, né, das nossas famílias, da própria equipe hospitalar, da administração do hospital que a gente trabalha, da própria FAB, que disponibilizou o avião para que a gente pudesse vir. Então, viemos, assim, dispostos, coração aberto e dispostos a fazer ali o melhor que a gente pôde e entender um pouco o cenário do que a gente ia encontrar. E o que vocês encontraram? Chegamos no dia 20 aqui e, infelizmente, foi pior do que a gente imaginava. Um cenário de caos, um cenário de pessoas ali necessitando de auxílio, de cuidados, seja esse cuidados de saúde, seja cuidado psicológico, necessitando ali, apesar da grande quantidade de doação de alimentos, de medicação e de voluntários que vieram. A gente teve muito contato com o pessoal aí de todo o país que vieram para cá, mas infelizmente o que a gente presenciou foi um cenário mesmo de caos. Infelizmente, na verdade, a gente conseguiu auxiliar algumas famílias. Fomos divididos em 3 frentes. Um deles é o 7, o outro é um abrigo de idosos, focado aí em atendimento de uma população de mais do que 60 anos. Ali tinha 60 idosos, né, mas muito bem estruturado também. O 7 também teve ali seus 150 abrigados também que a gente conseguiu. E a gente atuou numa frente de ação onde a gente cobriu as ilhas da Pintada. Ali da Pintada, só para vocês entenderem de casa, ela fica ali, tem uma ponte que passa entre Porto Alegre e Eldorado, então tem 4 ilhas que ficam ali no meio de Porto Alegre e Eldorado, e a Ilha da Pintada é uma delas. Só que esse local ele foi muito atingido pelas águas, inclusive as próprias unidades de saúde continuam aí alagadas. Então, Pedro, eu queria que você relatasse um pouquinho como é que foi atender, precisou atender inclusive na casa de pessoas, como é que vocês montaram essa estrutura para atender a população? Bom, nossa equipe então ela se dividiu e uma parte, 1/3 da nossa equipe, ela acabou, assim, através de barcos voluntários, de pessoas voluntárias, a gente foi até a Ilha da Pintada, onde a gente começou um atendimento ali casa a casa. A gente começou a prestar assistência àquela população, então a gente tinha nas nossas mochilas medicações e a gente, equipamentos de curativo, e a gente foi atendendo de casa em casa mesmo e infelizmente tinha pessoas descobertas da parte de medicação, até mesmo medicações de uso contínuo que elas usavam e elas não podiam fazer uso, a gente tinha. E a gente também levou bastante suplemento para fazer curativo. Muitas pessoas feridas, então ali na região da perna, do pé, joelho, coxa, e eram regiões que ficavam em contato com a água. Então a gente, né, a preocupação com relação à leptospirose e aqueles machucados abertos ali, pessoas ali com alta exposição, então a gente tentou fazer um pouco ali. É uma população que, alguma delas, numa pequena quantidade, não tinha condições de sair, mas a grande parte são pessoas que não queriam deixar suas residências por medo de saques e etc. Então eram pessoas que a gente precisava prestar um atendimento ali e essas pessoas acabaram ficando. Uma delas, a gente acabou fazendo um diagnóstico de uma doença um pouquinho diferente do que a gente está habituado e a gente achou melhor daí encaminhar ela até o hospital e daí ela aceitou e a gente conseguiu levar ela até a cidade. Ou seja, olha a importância dessas pessoas conseguirem de fato chegar, né, até onde as famílias estão, muitas vezes ilhadas. Então esse serviço aí médico muito importante de pessoas que muitas vezes não conseguem ou não querem sair das suas próprias casas. E como o Pedro bem disse, agora doenças vindo das águas, né? Então toda essa questão aqui, muito em parte do voluntariado acontecendo, essa é a realidade aqui, não só em Canoas, em toda a região aqui, em todo o estado gaúcho. Pedro, volto com você, fica à vontade se tiver alguma pergunta. Bruna Lima, muito obrigado. Não tenho nenhuma pergunta porque você já fez todas, deu para entender melhor essa ação dos voluntários. Muito obrigado mesmo, um relato importante e mostra também que as autoridades estão em cima dessa tragédia e principalmente os verdadeiros heróis, esses voluntários, e um dos heróis está aí do seu lado. Bruna, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você.